Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e venho aqui na minha live de hoje para fazer alguns comentários sobre a entrevista de André Esteves que ele fez no programa, no evento do BG Pactual chamado CEO Conference. Ele foi entrevistado pelo excelente jornalista que é William Vac, e eu vou pegar algumas pontas da entrevista que apareceram, que são interessantes para a discussão de hoje, né? E vou fazer os meus comentários sobre o que André Esteves falou. Ok. Ele disse que a taxa de juros está compatível com o que temos: um passado como o nosso de gastador. Não entendi muito bem, não. A taxa de juros está compatível com o que temos: um passado como o nosso de gastador. Bom, eu entendo o seguinte: o passado nosso fomos sempre de déficit no orçamento fiscal. Quer dizer, um país de gastador, gasta mais do que recebe. E por isso que a taxa de juros está compatível com o que temos. Porque, segundo a teoria reinante, né, ter déficit maior que um déficit no orçamento significa que gera inflação ou expectativa de inflação. E, segundo também a filosofia, né, vigente, um dos remédios para isso é colocar uma taxa de juros muito alta, que penalize o mercado e faça com que a inflação caia e volte ao desejado. Na minha opinião, eu não vejo dessa maneira. Primeiro é o seguinte: a taxa de juros alta, para mim, devia ser proibida de qualquer planejamento de política monetária para acabar com a inflação. Segundo, se é um passado nosso de gastador, se é passado, presente, tem que se trabalhar no sentido de analisar bem o orçamento e fazer com que o orçamento não seja um orçamento de gastadores. Isso é que tem que ser. Agora, os gastadores realmente eles tiram proveito. E quando vem a taxa de juros alta, eles tiram proveito. E o proveito dele é pago para os menos afortunados. E quando você aplica a taxa de juros alta, mais ainda os gastadores são beneficiados. E mais ainda pagam as pessoas que não têm renda suficiente, ou que não têm a competência, que não têm a formação, a educação para se defender da inflação. Quer dizer, o povo mais pobre, que mais precisa, que mais necessita, né? Ele é castigado duas vezes com a política de juros altos. Eu acho que o país deve pensar muito bem a respeito disso, mudar, criar, trazer uma maneira nova de combater a inflação. Porque não é possível que a gente combata a inflação sempre com juros altos. E qual é o objetivo da política de juros altos? Como é que ela combate a inflação? Ela não combate a inflação. A política de juros altos aumenta a inflação. Ela vai aumentando a inflação e o Banco Central vai aumentando a taxa de juros alta. Chega um determinado momento, como exatamente está agora, ela fica parada. Está em 13,75. 13,75 está dando aproximadamente uma taxa de juros reais de 9%. Um absurdo. A maior taxa de juros reais do mundo. E aí? Quanto tempo tem? Desde março de 21, quando a taxa de juros era 2%, que essa taxa vem subindo. E está em 13,75 desde agosto. E cadê a inflação? A inflação cai lentamente. Se a inflação cai lentamente,
vai criando uns juros reais brutais para a economia. E quem paga os juros reais? Quem paga os juros reais é o pessoal desafortunado que não tem dinheiro para investir e se proteger da inflação. Então, política de juros altos é uma indecência, é criminosa, é concentradora de renda, porque só quem ganha são os ricos, só quem ganha são os rentistas, são aqueles que investem no mercado financeiro, são eles que ganham dinheiro. E quem paga? São as pessoas que não vivem de salário, são as pessoas que não têm renda suficiente para investir. Então é uma política injusta. O Brasil não pode crescer só com um grupinho, não vai crescer nunca o país. Tanto é que ninguém está falando da taxa de crescimento do país. A taxa de crescimento do país tem uma década que cresce muito, mas muito pouco, na base de 1, 2. Quando não tem recessão, como foi no período Dilma, teve 2 recessões seguidas. Então, eu acho que a política de juros altos, acho não, com certeza absoluta que a política de juros altos não resolve o problema da inflação. Piora, faz uma devassa na economia brasileira. As empresas criam problema com as empresas ficam inadimplentes, as empresas desempregam, deixam de investir, vira um caos econômico, porque as empresas que estavam crescendo, que estavam investindo, que estavam com seus empregados treinados, agora vai ter que jogar empregados treinados para fora. Novamente, quando começar a crescer de novo, vão ter que treinar novos funcionários. Provoca uma confusão que não tem tamanho na economia, um verdadeiro caos. E com isso a economia não cresce, é isso que está acontecendo agora. Tá certo? Muito bem. Vamos passar por outro. Ele diz assim que a inflação é o pior imposto. Ora, meus amigos, a inflação não é o pior imposto, não. Isto é uma falácia. Eles, os beneficiários da taxa de juros altos, sempre dizem isso. E não é verdade. Se você olhar, quem é que paga a inflação? Quem paga a inflação são as pessoas que não conseguem investir. Muito bem. Aí o imposto é alto mesmo. Mas quando você bota juros altos, o que é que acontece? Além da correção monetária, né, que o povo está pagando, e vai pagar o quê? A taxa de juros reais. E quando você soma a inflação mais taxa de juros reais, dá o quê? Juros altos. Total de juros. Então, total de juros altos é pago pela população de baixa renda. Como é que a inflação é o pior imposto? O pior imposto é a taxa de juros alta, como agora 13,75, com a inflação de 5 e pouco, 6, dá mais ou menos 9% de juros reais. Agora, quem é que ganha com a inflação e os juros altos? São os rentistas, são os investidores, são as pessoas que têm dinheiro, são as pessoas que têm capacidade de saber como ganhar da inflação. Então é um viés muito distorcido. Em vez de melhorar a distribuição de renda, concentra a distribuição de renda. Outra coisa que ele disse, que é muito fácil de dizer isso: banqueiros não gostam de juros altos. Eu parto do princípio seguinte: se banqueiros não gostassem de juros altos, não existiria juros altos. Tem que pressionar para ter juros altos os banqueiros. Quando o país começa a desenvolver, a taxa de juros está lá embaixo, como foi o caso agora, começa a desenvolver, o que acontece? Os bancos começam a emprestar adoidadamente, cada vez aumentando a sua taxa, cada vez aumentando a sua taxa, como tem 3 anos de crescimento ininterrupto do crédito bancário no Brasil. Só quando começa a aparecer as inadimplências
que é justificada pela taxa de juros altos, eles aí começam a descer. Por quê? Porque eles sabem que os juros altos vão acompanhar. Eles sabem que eles vão sempre ganhar. E vão ganhar duas vezes. Ganham na subida, e eles provocam a inflação. Um crédito exagerado. Como o crédito brasileiro vinha crescendo muito mais do que o crescimento da economia e o crescimento da inflação. Tá certo? Então quem está ganhando? São os bancos. O sistema bancário. E agora, quem está ganhando? São os bancos. Por quê? Porque a taxa de juros alta está lá em cima, 13,75. E qual é a taxa de juros real? 9%. Quem é que ganha isso? Os bancos. O sistema financeiro. O sistema financeiro não tem o risco inflacionário porque tem a correção monetária. E isso é uma injustiça também. É preciso se pensar sobre isso. O Brasil precisa crescer para todo mundo, não para só grupinhos. Banqueiros não gostam de juros altos. Se não gostasse, não existia. Apesar de não gostar, se tiver, tá bom para eles. Não tem problema nenhum. Eles não perdem com isso. Quando começa a ver uma inadimplência, que aí criaria problema para eles, eles muito bem começam a aliviar os seus empréstimos. Olha aqui. A taxa de juros está em 3,75, a inflação com tendência de alta. Olha, se desde março de 21 que essa taxa de juros vem subindo para combater a inflação, e agora a inflação, nós estamos em fevereiro de 2023, e a inflação continua com tendência de alta. Qual foi o efeito então da taxa de juros alta? Combateu a inflação? Claro que não combate a inflação. A taxa de juros alta alimenta a inflação. E principalmente no início. Quando você começa a colocar a taxa de juros alta, ela vai aumentando a inflação. A baixa da taxa de juros ocorrerá depois da volta da... Olha só. Olha. Então, como a taxa de juros está em 13,75 e está uma leve tendência de alta da inflação, a baixa de juros deverá ocorrer depois da reforma tributária, ou seja, 4 ou 5 anos. Vamos ficar 4 ou 5 anos, talvez mais do que isso, esperando a reforma tributária para baixar a taxa de juros. Aí faz a reforma tributária e nós não temos um país caótico. Não sei não. Olha aqui, o senhor André Esteves, que é um rapaz muito inteligente, eu na certa maneira tenho uma certa admiração por ele, pela atividade dele, pela maneira dele crescer, de gostar de crescer, de investir e de participar ativamente da economia brasileira. É um indivíduo competente, né? É um dos bons do mercado de capitais, é o André Esteves. Mas eu não sei o que é que se passa. Eu tenho uma teoria, eu vou dizer de cara, é o seguinte: no Brasil ninguém entende de contabilidade. Qualquer testezinho que você fizer de contabilidade, você percebe que a pessoa não sabe. Essa tributação, ele está sugerindo uma tributação maior de dividendos na PF e menor na PJ, é de uma bobagem que não tem mais tamanho. Na realidade, como vocês vão ver aí, quem acaba perdendo é o governo. Vai deixar de arrecadar, vai diminuir a arrecadação, porque eles dizem, isso é uma teoria de esquerda, populista. Olha, os ricos não pagam os dividendos que eles recebem, eles não pagam imposto de renda. E a realidade é exatamente o oposto. Não tem ninguém, nem rico nem pobre, que receba dividendos que não sejam, que não tenham pago ou provisionado o imposto de renda. Um absurdo isso. E não é só o André Esteves. O Paulo Guedes andou em algumas conferências aí falando sobre isso. Ele estava querendo fazer aumentar, diminuir a taxa na pessoa física e aumentar
no imposto de renda, para que não houvesse aumento de tributação. Ao fazer isso, isso é bitributação, simplesmente bitributação. E vocês vão ver, com esse pequeno exemplo aqui, que não é favorável ao governo. Então esse pessoal não entende da área contábil e não busca um auxiliar, uma pessoa competente, um assessor competente na área para auxiliar, porque eles não dão valor à contabilidade. Eles não têm a ciência, não têm a consciência, não percebem que a contabilidade é uma das ciências mais importantes da humanidade, se não for a mais importante. Basta dizer uma coisa aqui, que vocês entenderão qual é a importância da contabilidade. Não existe empresa sem contabilidade. Só isso. E outra coisa, várias ciências se desenvolvem em cima da contabilidade. Finanças, por exemplo. Finanças tem sua base assentada na plataforma contábil. Economia. A macroeconomia passada, alguns anos atrás, era chamada contabilidade nacional. Então, influência enorme de contabilidade, balanço de pagamento, orçamento fiscal, isso tudo é da área contábil. E esse pessoal não dá a maior importância a conhecer contabilidade. É por isso que tudo é capenga. Por isso que é uma dificuldade tremenda para fazer esse orçamento. Além dos interesses envolvidos, tem a falta de conhecimento do que é o orçamento, de como fazer o orçamento. Aliás, basicamente ele não sabe distinguir o que é custo, investimento e despesa. É isso aí. Então vamos ver aqui a tributação. Vamos imaginar esse exemplo aqui. LAI significa lucro antes do imposto de renda, que 100 são suficientes para a gente resolver esse problema. Não é? A empresa A e a B. Aqui na empresa A, ela paga 30% do imposto de renda. 30% do imposto de renda, e o lucro líquido dela vai ser distribuído totalmente para os donos dela, ou seja, para os seus acionistas. Quando ela fica com o lucro líquido de 70%, então ela distribui todo o lucro líquido de 70%. Esta é a premissa básica. Vamos para a segunda empresa. A segunda empresa 100, de acordo com Paulo Guedes ou André Esteves, eles tributam menos na pessoa jurídica. Então vai lá 10%. Quanto é que ela vai ter de lucro líquido? 90%. Não é verdade? E aí ele complementa. Os 20% complementa penalizando o acionista. 20%. 20% dá 18%. Então, o que é que restou aí? R$72 para o acionista. Ou seja, na primeira empresa, o imposto de renda direto sobre o lucro líquido e o lucro líquido distribuído. Os acionistas ganharam 70%. Na segunda possibilidade, eles tomaram 10% na pessoa jurídica e 20% na pessoa física para penalizá-los. Eles ganham 72%. Quanto é que o governo arrecadou? Na primeira arrecadou 30%. Foi o lucro, o imposto de renda sobre o LAI. E na segunda, 10% no LAI e 18% no lucro líquido. Quanto é que deu? 28%. Quanto tinha recebido antes? 30%. Que lógica é essa? Não é para aumentar a arrecadação? Se é para aumentar a arrecadação, por que fazer isso? É um absurdo a falta de conhecimento do pessoal em contabilidade. E principalmente esse pessoal PhD, etc. E finalmente, ele justificando a falta de entrega de serviço, de trabalhos do governo Lula, do novo governo Lula, ele diz que o pessoal está começando a se conhecer. Não, não é verdade. Não é verdade, André.
Esse pessoal é todo conhecido do xadrez. Eles viveram uma época no xadrez e se conhecem bastante, mais do que você se imagina. Então não é por falta de conhecimento, é por falta de competência mesmo, não tem competência. E conhecer, eles conheceram demais, muito mais do que qualquer outra pessoa, porque conviveram na prisão. Aliás, André, você deve conhecê-los também, porque você participou um pouco dessa prisão. Tá certo? Ok? Um abraço e até a próxima.